relembrando o último episódio. Com a morte do Lord Morin, a demônio celestial perdeu sua sanidade mental. Soltando gritos e gargalhadas, com o rosto distorcido ela nos olhou. Mas já era tarde quando tinha percebido que ela nos atacaria. Começamos a correr. Ela enlouquecida nos atacou, nos matando um por um. Suspirei e disse a Baeh Orion, Imperador da Espada. Você memorizou o arquivo? Sim, até certo ponto. Baeh Orion coçou a nuca. Era a pasta na qual a alquimista e o rei da medicina anotavam desesperadamente os resultados de suas pesquisas. Isso era o mais importante. O demônio celestial estava se afogando em desarmonia e causando turbulência, então eu não pude memorizar cuidadosamente o conteúdo do arquivo. Se combinarmos o que você memorizou e o que eu memorizei, as peças vão se encaixar de alguma forma. Mas temos que voltar rapidamente antes que eu esqueça. Ok. Então, vamos escolher rapidamente uma habilidade primeiro. Baeh Orion se moveu no ar. Ele então olhou para o verso das cartas e as leu em voz alta. O demônio celestial tinha muitas habilidades, mas houve uma que chamou nossa atenção. A arte demoníaca dos céus infernais. Classificação: A+. Efeito: o culto demoníaco. Eles odeiam a lógica dos céus. Eles o amaldiçoam. E eles não pararam de odiar e amaldiçoar os céus, mas formaram seitas, eventualmente se unindo sob uma doutrina. A arte demoníaca dos céus infernais é uma arte marcial com a essência dessa doutrina. Aqueles que despertam a arte demoníaca dos céus infernais podem rasgar os céus e esmagar as altas montanhas. No entanto, você deve compreender profundamente o ódio e as maldições contidos nos movimentos básicos dessa habilidade. Quanto mais você odeia e amaldiçoa o mundo, mais você obscurece os céus. Aquele que dominou e alcançou o auge da arte demoníaca dos céus infernais é o demônio celestial, aquele que derrubará os céus. No entanto, será difícil manter seu senso de identidade se você usar essa nova habilidade. Arte demoníaca dos céus infernais. Era um nome terrível, mas não conseguia zombar dele. Esta deve ser a arte marcial que vimos antes, certo? Porque era realmente poderoso. Ela apenas balançou sua espada à distância, mas a cabeça do rei da medicina caiu. A víbora morreu sem ser capaz de resistir a 3 ataques. Mesmo eu, que estava confiante em meu treinamento contra o Rei Diabo do Chuva de Outono, não pude fugir do caminho da espada cortado pelo demônio celestial. A maior habilidade que existia neste mundo. É uma arte típica demoníaca. Baeh Orion franziu a testa. No final, é uma questão de como você lida com o mundo, seja com força ou estratégia. Como eu lido com o mundo? De fato. Se você tentar abraçar o mundo com generosidade, geralmente acabará na seita dos justos. Se você tentar devastar o mundo, esse é o culto demoníaco. É por isso que o povo da seita justa fez seus corpos em vasos para aceitar o mundo, e o povo do culto demoníaco fez seus corpos com pregos que podem arranhar o mundo. Baeh Orion bufou e cruzou os braços. Eu vou te dar o exemplo mais simples. Um golpe de espada que corta direto da cabeça aos pés. Em algumas escolas, eles chamam isso de fúria do tigre porque é como um tigre correndo. Baeh Orion assumiu uma postura e balançou os braços para baixo como se empunhasse uma espada com as 2 mãos. Foi apenas por um instante, mas eu vacilei. Eu realmente senti o espírito de uma fera investindo contra mim. Era forte. Seu tom e comportamento são tão patéticos que às vezes me esqueço disso, mas na frente dos meus olhos estava de fato o imperador da espada Baeh Orion. Ele era um guerreiro que quase conquistou a torre com apenas uma espada. Bem, realmente não importa se é um tigre ou um touro. Os detalhes podem variar dependendo de como o fundador ou criador do movimento ganhou a iluminação. De qualquer forma, é importante imitar um tigre ou touro. Emule-o, copie. Assim, você transforma algo do mundo em seu.
Isso é o que Baeagao Rion quis dizer com vasos para aceitar o mundo. Mas as artes demoníacas são diferentes. Baeagao Rion assumiu uma postura novamente. Era a mesma postura de quando ele balançou os braços anteriormente. Na seita demoníaca, eles dizem algo assim quando ensinam os novatos. Baeagao Rion respirou com força e bateu o pé. Lembre-se da sua raiva, da dor no estômago, no momento em que um ladrão roubou um dos seus. O ar vazio no vazio se abriu. Eu involuntariamente dei um passo para trás. Foi por causa do semblante de Baeagao Rion. Seu rosto estava em branco, mas ainda emanava uma raiva infinitamente fria. Era como se ele se tornasse uma pessoa completamente diferente. Lembre-se do momento em que sua irmã mais nova foi arrastada pelo governador. Lembre-se de sua fraqueza, de sua incapacidade de fazer qualquer coisa. Você esperou na frente da casa do governador a noite passar, mas ao amanhecer, sua irmã voltou para você como uma carcaça fria. Lembre-se de seu rosto e pinte-o em seu coração. Baeagao Rion começou a performar uma dança de espada. Mesmo que suas mãos estivessem vazias, de alguma forma eu senti como se ainda pudesse ver uma espada. Essa espada era tão negra quanto o espaço em que estávamos. Lembre-se de quando enterrou o corpo da sua irmã, sozinha. Era inverno? O solo estava congelado e era difícil cavar. Você cavou no solo teimoso com a ponta dos dedos? Suas unhas racharam? Sangue fluiu de suas unhas quebradas? No final, você não conseguia nem cavar um pé. Você colocou o cadáver da sua irmã em uma cova? Você enterrou os pés dela primeiro? Você colocou uma pilha de terra fria sobre o corpo da sua irmã mais nova? Você não poderia enterrá-la no chão. No final, você espalhou a sujeira no rosto dela, um punhado de cada vez? Eu não conseguia respirar. Enquanto a dança da espada de Baeagao Rion continuava, o espaço infinito em que estávamos parecia se estreitar. Foi o suficiente para fazer minha cabeça girar um pouco. Foi apenas o movimento de suas mãos e braços, mas o ressentimento de Baeagao Rion ressoou profundamente. Recorde a textura daquele grão de solo. Segure sua espada com a mão que cavou a terra. Balance sua espada enquanto espalha a sujeira sobre sua irmã mais nova. Lamente seu desamparo e culpe a crueldade do mundo. Eu murmurei, embora fosse mais como um gemido. As unhas que arranham o mundo. Isso mesmo. Baeagao Rion parou seus braços. Só então consegui respirar novamente. Devemos dizer que é um método de cultivo mental que usa energia interna? É literalmente uma maneira de construir e treinar sua mente, superando as adversidades. Quer seja uma pessoa forte ou um caçador, o resultado será diferente dependendo de quão bem eles usam a energia interna ou aura. Baeagao Rion encolheu os ombros como se isso não importasse. Em termos mais simples, é uma batalha de vontades. As artes demoníacas pesam um pouco no espírito. De qualquer forma, zumbi, isso não é algo que você precisa aprender. Eu calmamente olhei para o cartão de habilidade de prata. Realmente, você não precisa aprender outras artes marciais. Você não sabe quem eu sou? Eu não sou o Imperador da Espada? Sou o maior artista marcial deste universo. Você pode não saber disso, mas aos poucos está se tornando proficiente em minhas técnicas supremas. Arte demoníaca dos céus infernais ou algo assim, em comparação com minhas artes marciais, é como lixo. Eu quero aprender. Baeagao Rion piscou. Eu vou aprender isso. Esta arte demoníaca dos céus infernais. Após cerca de 3 segundos, Baeagao Rion recuperou a voz. Por quê? Porque eu quero. Comparado com minhas artes marciais, isso é uma porcaria total. Baeagao Rion começou a enlouquecer. De jeito nenhum. Zumbi, você se apaixonou pela esgrima do demônio celestial. Eu vou enlouquecer. Aquilo só pareceu impressionante porque ela entrou no estado de vida ou morte, perdendo sua energia. É uma merda. Isso literalmente suga sua energia. Zumbi. Um guerreiro tradicional não deve ficar bêbado e desperdiçar energia. Eu sorri.
Você está bravo porque estou tentando aprender as artes marciais de outra pessoa. O que é? Não precisa se preocupar. Em qualquer caso, as artes marciais do nosso Imperador da Espada são as mais fortes do universo. Você acha que estou tentando aprender a arte demoníaca dos céus infernais porque não sei disso? O nariz de Bah Orion se contraiu. Ainda assim, seu orgulho parecia ter ficado satisfeito desde que eu o elogiei um pouco. Esse fantasma era realmente fácil de controlar. Bem, eu sou, como você diz, o mais forte. Mas então, por que você está tentando aprender as artes demoníacas? É para que eu possa conquistar totalmente este estágio. Em outras palavras, era para trazer o final correto a este mundo. Digamos que uma cura seja feita. Se for assim, acaba depois de salvarmos duas pessoas, o demônio celestial e o Lorde Murim. Todos os outros humanos morreram há mais de 2 anos. E o tratamento não significa que eles vão sobreviver. Não é verdade. Bah Orion franziu as sobrancelhas. Você está certo sobre isso. Então, como será o final? No novo mundo renascido, o Lorde Murim e o demônio celestial se tornam Adão e Eva? Imperador da Espada. Isso parece um bom final para você? O rosto de Bah Orion parecia que ele estava mascando merda. Ele provavelmente estava imaginando o demônio celestial e o Lorde Murim como um casal. Não, isso é meio. Isso é muito errado. Não consigo imaginar uma cena em que os dois se tornem um casal doce. Me dá uma sensação ruim. Certo. Eu olhei para frente. Selecione uma carta de habilidade. As cartas dançavam caoticamente no ar. Mas eu só tinha uma carta à vista. Meu olhar não deixou o cartão prateado. Criar uma cura é apenas a primeira condição necessária para fazer um final bom. No final, um ótimo final depende se os personagens da obra podem realmente ficar satisfeitos. Estiquei meu braço e agarrei o cartão. Eu quero apresentar um final perfeitamente satisfatório para o demônio celestial e o Lorde Murim. Seleção completa. A habilidade está sendo copiada. Claro, não acabava aí. Sua classe atual de caçador é classe D. Há uma penalidade de sua habilidade. O trauma do demônio celestial. O ressentimento amargo em seu coração. Outro inferno que eu tive que cruzar. O trauma do inimigo que o matou está sendo reconstituído. A gravidade da pena é moderada. No entanto, este não foi o primeiro inferno que eu passei. Também não seria o último. A pena é a estrada do fantasma faminto. Terei oportunidade de falar com calma sobre a paisagem infernal que vou atravessar? Depois de voltar um dia antes. Cometi mais 8 suicídios. Era para voltar ao primeiro dia em que caímos no apocalipse. Está frio. Como da última vez, a víbora gritou de surpresa. A alquimista e o rei da medicina também se abraçaram instintivamente. A terrível frieza tomou conta de nosso grupo. A nevasca rugia, gritando sua ira. Achou! A alquimista já começou a espirrar e tossir. Por que está tão frio? Não era um romance de artes marciais? É como o deserto da Sibéria. Era um campo branco de neve. Para mim, eu havia me acostumado com a visão nos últimos 10 dias. No entanto, o resto do grupo estava agitado, e eu sem palavras agarrei a mão da alquimista. A alquimista curvou a cabeça cuidadosamente. Obrigado. Rei da Morte Nin. Algumas memórias de não muito tempo atrás me ocorreram. Eu ainda acredito em você. O torso da alquimista que caiu na neve. O campo de neve manchado de vermelho. Todas essas imagens surgiram uma após a outra. Meu coração estava batendo um pouco. Falei com calma, porém, não deixando nenhum sinal de meu nervosismo aparecer na minha faceta. É natural, eu acho. Mestre Shenmue, por favor, cuide do rei da medicina. Tudo bem. Além disso, acho que acabei de ver uma sombra humana ali. Ao contrário do último ensaio, eu liderei o grupo desta vez. Logo, a tempestade de neve cessou e, diante de nós, a floresta de silhuetas, não, a floresta de cadáveres, se estendeu.
A víbora ficou confusa. O quê? Quem são esses? Por que todos os humanos estão congelados? Parece que eles são zumbis. Toquei o rosto de um dos cadáveres. Zumbi. Sim. Veja isso. Apontei para a boca do zumbi. Especificamente, apontei para seus dentes. Há muitos restos de carne entre os dentes. As pessoas aqui podem não ter o hábito de escovar os dentes depois de comer, mas mesmo assim, isso é um pouco grave. É como se ele mordesse coisas como uma besta. Ao ouvir minhas palavras, a expressão da alquimista mudou. Ela examinou a boca do cadáver com um olhar mais sério. Depois de um tempo, ela pareceu surpresa. Ele tem razão. A carne e o DNA nesta boca e o dono deste corpo são inconsistentes. Eles são completamente diferentes um do outro. Isso não significa que ele acabou de comer carne humana? O rei da medicina ficou enojado. Por quê? As pessoas no passado também comiam carne humana. Não é um zumbi. As datas da morte não coincidem. A alquimista ajustou seus óculos. Este corpo morreu há cerca de 3 anos. Por outro lado, o dono da carne que foi comida morreu há 2 anos. Isso seria impossível se o comedor tivesse morrido e não se movido por um ano inteiro. É difícil de acreditar, mas... Sim. Como disse o rei da morte Nin, deve ser uma criatura semelhante a um zumbi. Eu odeio monstros e filmes de terror. Faça algo sobre isso. Senhor. Mesmo se você me disser para fazer algo sobre isso. A alquimista parecia envergonhada. Ok. O progresso foi muito mais rápido do que da última vez. Mesmo se os zumbis começassem a se mover, não seríamos pegos desprevenidos como antes. A antecipação de uma situação por si só pode mudar completamente as reações das pessoas. Sobretudo, na minha cabeça, lembrei-me dos resultados dos últimos dias de pesquisa. Chefe. Rei da medicina. Sim. Eu tenho uma habilidade estranha, embora eu não possa dizer qual é a habilidade. De acordo com a análise da minha habilidade. Expliquei os resultados de sua pesquisa passo a passo. Minha memória não era perfeita. Não consegui memorizar o arquivo inteiro de uma vez. No entanto, quando o demônio celestial me matou e voltei 24 horas, tive mais tempo para memorizar o arquivo com cuidado. Baehl também o memorizou comigo. Ao ouvir minha explicação, a alquimista caiu em um pensamento profundo. Isso é incrível. É um método de pesquisa perfeito. Não consigo encontrar nenhum defeito nisso. É quase como algo que eu faria. Mas a terminologia usada é completamente diferente da minha. Não, é realmente incrível. Que habilidade incrível, Rei da Morte Nin. A alquimista olhou para mim com admiração. Do meu ponto de vista, a alquimista estava se elogiando. Talvez. A chefe estava se avaliando como uma pessoa muito incrível. Neste mundo desolado, essa confiança não era a coisa mais incrível? Ou foi o que pensei, pelo menos. É bom que nosso tempo de pesquisa seja encurtado, disse o rei da medicina facilmente. De qualquer forma, eu quero ficar longe dos zumbis. Seria bom se houvesse um lugar para ficar aquecido. Naquele momento, ouvimos o som de risadas. Na última tentativa, eu não sabia quem estava rindo. Mas não desta vez. O Lorde Morim. O velho do clã Nangun e da família Taezan foi quem caiu na gargalhada. O culto demoníaco termina hoje. Então, até mesmo um cachorro que passa se virará e vai rir. A voz do demônio celestial, é claro, podia ser ouvida. Prendi a respiração e fui na direção das vozes. Os flocos de neve foram pisoteados sob meus sapatos. Quanto mais perto a voz ficava, mais claramente eu me lembrava da cena quando o demônio celestial admitia suas emoções. Eu estou com medo. Enquanto eu estiver vivo e bem, o culto demoníaco permanecerá forte. É por isso que o mundo está tão assustado. Santo do Machado. Você é aquele que deve dizer seu último adeus à seita justa. Onde está Nangun 1?
Chame a família Nangun e a família Taesa. Chame o Lord Murin aqui. O maior do país. A pessoa mais poderosa do mundo. É por isso que essa mulher sobreviveu até o último momento. Em um sentido infinitamente triste, o guerreiro que percebeu o egoísmo do céu e da terra. Ufa! A guerreira ainda estava sorrindo. Ela estava enfrentando o mundo no meio deste campo nevado, ainda sorrindo duramente. Ela era como o único ponto estampado em uma folha de papel branca. Que língua comprida este velho tem! Os fantasmas sangrentos estão apenas ficando fora do radar por um tempo depois de receber minha ordem secreta. Eu acabei de... Eu só esperava que o ponto solitário se conectasse a uma linha. Vocês são... Os olhos do demônio celestial se arregalaram. Ela me olhou como se não pudesse acreditar. Valeu a pena. Do ponto de vista dela, eu era a primeira pessoa nova que ela conhecia em anos. Meu grande, eu está vendo coisas agora? Parece que uma pessoa viva está se movendo. Demônio celestial Nin. Eu cheguei na frente da mulher. Então, eu lentamente me ajoelhei. O campo de neve fria afundou suavemente sob meu peso. De um mundo distante, eu ouvi sobre a majestade do demônio celestial e vim te encontrar. Por muito tempo, admirei profundamente as histórias da maior pessoa de todos os tempos. Eu não sabia quanto tempo levaria a partir de agora. Mas eu estava determinado. Eu encarei o demônio celestial e gritei. Por favor, aceite-me como seu discípulo, demônio celestial Nin. O demônio celestial deixou cair sua mandíbula como se tivesse visto um fantasma. Trauma. Está frio. Só Baek-Yan pensou no meio de um campo nevado. Enterrado na neve branca, o mundo era incolor, inodoro e silencioso. O mundo era apenas uma folha de papel em branco e fria. Está frio. Sua carne estava fria. Seus ossos estavam frios. Até seu sangue também estava frio. Só Baek-Yan pensou. Meu estômago está dormente. Mãe. Acho que meus órgãos internos estão cheios de gelo. Mãe. Está muito frio aqui. Ela pensou e pensou. Enquanto ela continuava a pensar, seu interior ficava cada vez mais congelado. Eventualmente, seus pensamentos e até sua cabeça ficaram frios. Frio. Outro mundo frio. A silhueta de sua mãe. Quanto tempo passou? O silêncio foi quebrado. É estranho. Que estranho. O cheiro voltou. Já se passaram 10 dias desde que nevou aqui. A neve tem pelo menos 5 pés de profundidade. Como é que esta criança ainda está respirando? Finalmente, até mesmo a paisagem sem cor se desfez. Só Baek-Yan olhou para frente com olhos jovens e infantis. Havia um velho parado na frente dela. Ele havia escavado o campo de neve e feito um barulho. Quando ele agarrou seu pulso, ele cheirava a um homem velho. Os olhos do velho olhando para ela eram negros. Você não é uma criança comum. Esse velho era um velho mestre da magia. Você nasceu de gelo e neve. A frieza do mundo logo fará parte de sua energia. Curioso e curioso. Uma criancinha passa 10 dias enterrado em um campo de neve e emerge assim. Parece algo saído de um livro. Criança. Qual é o seu nome? Só Baek-Yan abriu os lábios. Não sei. Ela não conseguia se lembrar de seu nome. Quantos anos você tem? Não sei. Como você acabou neste campo de neve? Não sei. Ela não conseguia se lembrar de nada. Estava frio. Seus pensamentos congelaram, sua cabeça e capacidade de pensar congelaram, e todas as palavras em sua cabeça e coração pareciam estar congeladas. Pobre coisa! Uma jovem já enviada aos elementos. O velho mestre gemeu. No entanto, você é o recipiente perfeito para aprender artes marciais. O mestre do Mar do Norte levará você mesmo que tenha que pagar 1 bilhão de moedas de ouro. Que destino maravilhoso! Mas com que propósito? Nossa escola será um presente para você ou você será um presente para nossa escola? É muito difícil avaliar com meus olhos antigos.
Só Baek-yan não entendeu. De antes, ela mal conseguia entender o que o velho estava dizendo. A pessoa à sua frente estava usando palavras que eram muito difíceis para ela. O velho alisou o cabelo de Só Baek-yan. Filha, você me seguirá? Eu vou te alimentar e arranjar um lugar para você dormir. Essas palavras foram fáceis de entender. Enquanto ela balançava a cabeça lentamente, o velho falou novamente. Você não cheira a nada. Como você não tem nome e não sabe onde nasceu, provavelmente é uma criança nascida da neve. Eu vou te dar meu sobrenome. E vou chamá-la de Baek-yan, o cheiro da neve branca. A partir de agora, você é uma aluna da seita demoníaca, Só Baek-yan. Só Baek-yan permaneceu quieta por um tempo. Então, ela falou. Aonde vou? O velho mestre sorriu. É um lugar onde crianças como você se reúnem. É impossível, o demônio celestial disse. Eu nunca tive um discípulo em minha vida. Mesmo que o mundo tenha se tornado distorcido, minhas regras permanecem inalteradas. Um discípulo? Um absurdo absoluto. Tínhamos deixado o campo nevado e estávamos no reduto dos últimos sobreviventes deste mundo. O demônio celestial e o Lorde Morim disseram, pensar que ainda havia sobreviventes, eles ficaram surpresos, mas nos receberam com alegria como convidados. No entanto, eles só nos aceitaram como convidados. Parecia que o demônio celestial não tinha intenção de me aceitar como discípulo. Ei! Lorde Demônio! Por que você está sendo tão mesquinha? De lado, o Lorde Morim mastigava uma barra energética. Estou feliz que as crianças de fora sobreviveram. E eles não apenas sobreviveram, mas também passaram por condições difíceis para serem ensinados por você. Isso é meritório e muito charmoso. Por que você ainda está sendo tão rígida? O demônio celestial bufava e bufava. Mesmo assim, as regras para aceitar um discípulo são rígidas. Em nossa escola, não aceitamos sem sentido todas as pessoas. Somente crianças que foram abandonadas por seus pais e abandonadas pelo mundo podem entrar no culto demoníaco. Você sempre me chama de peido velho, mas é mais discriminatória do que eu. O Lorde Morim balançou a cabeça. Criança. Isso é o que ela disse. Por que você não larga esse lixo mesquinho do culto demoníaco e me aceita como seu professor? Eu sou Nangun. Eu sou do grande clã Nangun e sou o chefe da família Taezan, bem como o líder da seita justa. Se você se tornar meu discípulo, vou tratá-lo com muito carinho. Por que você está dizendo que não pode me aceitar como um discípulo, demônio celestial Nin? Eu perguntei, ignorando o velho. O Lorde Morim ficou um pouco chocado, exclamando, o quê? Será que meu nome não é bem conhecido no mundo exterior? Foi um pouco lamentável, mas eu deixei pra lá. O demônio celestial franziu as sobrancelhas. Eu não acabei de falar isso? Só as crianças abandonadas pelo mundo podem entrar na escola. O mundo mudou, respondi. As pessoas se transformaram em Jiangxi por causa de uma doença misteriosa. As seitas e famílias do mundo Morim foram todas destruídas. Já que o mundo abandonou os humanos, todos nós somos abandonados pelo mundo. Goste você ou não. Demônio celestial Nin. As condições de admissão não foram satisfeitas automaticamente? O demônio celestial fechou a boca. Provavelmente porque eu estava certo. E mais do que isso, eu era um caçador. Eu também era um órfão que abandonou o mundo exterior e me comprometi a escalar a torre. Foi um pouco constrangedor dizer que fui abandonado pelo mundo, mas poderia dizer que eu havia abandonado o mundo. As condições de admissão de que falou o demônio celestial seriam mais do que satisfeitas. Tudo bem. O demônio celestial se levantou de seu assento. Se você está confiante, mostre-me sua esgrima das 3 calamidades. Ela olhou para mim. Vou verificar com meus próprios olhos se você tem o direito de herdar os ensinamentos de nossa escola. É óbvio que você só fala e não tem habilidade, de qualquer maneira. Eu também me levantei do meu assento. Obrigado pela oportunidade. Eu retirei a espada sagrada. O som de uma espada sendo desembainhada ecoou na ampla caverna. As pessoas estavam olhando na minha direção.
Eles estavam quietos esperando para ver o tipo de esgrima que eu demonstraria. Claro, eu não tinha intenção de exibir a esgrima das três calamidades. A arte demoníaca dos céus infernais. Afinal, havia uma habilidade que aprendi para este exato momento. Quando a habilidade foi ativada, incontáveis movimentos foram desenhados em minha cabeça. Manobras de espadas estranhas e esquisitas. No entanto, ver a estrada à minha frente e dirigir nela eram questões completamente diferentes. Eu não tinha um entendimento profundo da arte demoníaca dos céus infernais ainda. Se eu tentasse exibir a esgrima assim, meu corpo só se rasgaria como um papel. Se ele for rasgado de qualquer maneira. Portanto, isso veio à mente. Deve ser rasgado corretamente. As cenas dos e traumas que vivi até agora. Eu balancei minha espada enquanto os pintava em minha mente, um após o outro. Para abrir o caminho para as artes demoníacas. Eu testemunhei gemidos e gritos enquanto subia a torre até agora. Os gemidos e gritos eram sempre crus e vívidos. Lembrei-me desses sons como se os tivesse ouvido há pouco. Suas vozes coloriram meu coração. Por favor, me salve. Estou com tanta fome. Por favor, me dê algo para comer. Lembrei-me das vozes de crianças que foram presas e torturadas. As crianças foram acorrentadas. Quando a mansão pegou fogo e queimou, as crianças olharam para as chamas diante de seus olhos. Presas nas correntes, elas não podiam escapar. Elas tiveram que esperar pacientemente até que estivessem completamente queimadas. Eu queria brincar um pouco mais. Com os gritos das crianças em meu coração, girei minha espada. Perto dali, ouvi o Lord Murim exclamar em perplexidade. Mas eu ignorei. Ele não era o que eu tinha que me concentrar agora. Eu balancei minha espada, pensando no que eu tinha que pensar. Queime o ninho da bruxa. Lembrei-me da voz de Petra enquanto ela tentava salvar os doentes na orla de um continente. Vocês são todos humanos. Petra havia derramado lágrimas negras dos olhos. O paraíso que ela fez. A pequena aldeia estava em chamas. A visão de um homem queimando outro homem estava gravada nos olhos de Petra. Você conhece a beleza e as lágrimas da vida, então por quê? Só por quê? Você nos chamou de monstros. É por isso que você não hesitou em nos queimar. Não somos humanos também. Com os gritos de Petra no coração, girei minha espada. Minha espada se movia cada vez mais rápido. A arte demoníaca dos céus infernais que ganhei com a minha morte tomou forma. O trauma que foi transplantado depois que eu morri pulsava com ansiedade. Eu senti que iria me perder no meio disso, mas então, eu invoquei minha aura e me forcei a continuar os golpes de espada. Baeh Orion disse que as artes demoníacas eram as unhas que arranhavam o mundo. No entanto, conforme eu praticava a arte demoníaca dos céus infernais, minha mente mudava um pouco. Talvez seja mais um grito do que uma unha. O caminho da minha espada continuou e continuou, então finalmente se tornou uma dança da espada. Agora eu vejo que se você tivesse nascido no mundo Murim, você teria entrado no culto demoníaco. No final, minha dança da espada não foi bonita. Era imatura. Era desajeitada. Não havia cheiro de flores, apenas cheiro de fogo. Se a esgrima tinha um rosto, minha espada era o rosto de uma pessoa com uma cicatriz de queimadura. Por mais admiráveis que fossem o Yin e o Yang, o mundo nascido deles estava cheio de tristeza. Não importa o quão inteligente seja o roteiro dos três clássicos de personagem, eles não podem superar um único grito de um humilde humano. A espada que contém a dor do mundo era mais afiada do que a espada do Yin e Yang. Uma espada que empunhava um único grito era mais forte do que uma espada que se movia de acordo com um ditado sábio. Quanto mais profunda é a dor, mais grosso é o grito e mais forte é a espada. É por isso que éramos fortes. Sobrevivência do mais forte. Essa era a doutrina da seita demoníaca. A guerra esqueceu o cavalheirismo e o cavalheirismo esqueceu a guerra. Diga . Se você disser isso, vou matá-lo como quiser . O demônio celestial era o epítome dessa doutrina. O céu mais alto. O demônio celestial sabia de todos os gritos dos membros de sua seita e sabia como liberá-los com uma espada.
A manobra de espada que o demônio celestial usou deve ser um grito que enfrenta o mundo, movimento a movimento. Era a prova de que em algum lugar deste mundo, havia aqueles que gritavam e gritavam em agonia. O mundo inteiro ficou vazio. Ponto. Décadas gastas em vão, completamente fúteis. Ponto. Ela era esse tipo de céu. Até o demônio celestial gritou no momento final. Ela ria loucamente. Com aquela risada em meu coração, girei minha espada. Pare. Eu balancei minha espada. Pare com isso. Eu balancei minha espada. Eu não disse para você parar. De repente, minha espada parou. Não parei porque queria parar. Havia uma bengala. O demônio celestial ergueu uma vara de madeira e parou minha lâmina. Sua escura energia interior ecoou na bengala. Você, o demônio celestial, murmurou em voz baixa. Onde você aprendeu as habilidades de nossa escola? Seus olhos estavam negros como o breu. Você não pode enganar meus olhos. Não importa o quão confuso e inexperiente suas manobras sejam, o que você fez agora foi definitivamente a arte demoníaca dos céus infernais. Neste mundo, apenas os membros da seita demoníaca podem aprender essa habilidade, mas eu, a chefe do culto, nunca vi seu rosto. Fale. De onde você a roubou? Percebi então que estava mais cansado do que pensava. Eu estava sem fôlego. Meu corpo inteiro estava molhado de suor. A espada sagrada em minha mão direita parecia pesada como uma pedra. Eu olhei em volta. O Lorde Murim estava, é claro, mas até mesmo as outras pessoas na festa estavam me olhando com a respiração suspensa. Do teto aberto da caverna, a luz das estrelas do céu noturno estava caindo. Talvez tenha passado mais tempo do que eu pensava. Eu forcei minha boca a abrir. Eu sou digno o suficiente? Eu tenho as qualificações para ser discípulo do demônio celestial Nin. O demônio celestial ficou em silêncio. Depois de ficar em silêncio por um tempo, a mulher deu as costas. Ela caminhou para o lado escuro da caverna. Suas costas estavam recusando a todos, então ninguém poderia persegui-la. Se eu tivesse um pouco mais de energia, poderia tê-la seguido. Rei da Morte Nin. Meus joelhos desabaram. Rei da Morte Nin. Você está bem, Rei da Morte Nin? Tudo estava nebuloso. Eu pensei que deveria ser porque eu consumi muita aura de uma vez, e minha cabeça ficou em branco. Eu provavelmente desmaiaria e ficaria assim durante a noite. Tentei sorrir para a alquimista para tranquilizá-la, mas até isso foi difícil. A cena na frente dos meus olhos já estava escura. Pouco antes de desmaiar, eu ouvi a voz de Baeh Orion. Você se forçou à beira da morte usando artes marciais acima do seu nível. Pequeno corvo. É por isso que as pessoas continuam dizendo que você deve treinar a partir do básico. Baeh Orion suspirou. Bom, de qualquer forma. Então. Não foi tão ruim, filhote de corvo. Você é um bastardo admirável. Eu perdi a consciência. Só Baek-Yan entrou na montanha. Ela tinha 11 anos. Criança. Ninguém vai te forçar a fazer nada. A sede do culto demoníaco. O lugar para onde o velho a levou era como o paraíso. Mesmo quando ela não fazia nada, ela ainda recebia comida pela manhã e à noite. Ela recebeu um cobertor quente. Não havia nem mesmo ninguém para discipliná-los. Coma quando quiser. Durma quando quiser. Brinque quando quiser. Baek-Yan. Apenas viva da maneira que você deseja viver. Só Baek-Yan estava atordoada. Este lugar pode ter sido o paraíso de que ela ouviu falar nas lendas. Todos os adultos aqui são tão legais. Crianças de sua idade sorriam abertamente. Eles não nos obrigam a fazer nada. Eles estão tentando nos criar como escravos? Idiota! Já faz um ano que estou aqui e eles não fizeram nada parecido. Havia muitos órfãos no céu além dela. Muitos. Mesmo à primeira vista, havia mais de 2.000 deles. Além disso, uma ou duas crianças entravam na montanha todos os dias. Certa vez, durante uma fome, dezenas deles entraram em um dia. Havia tantos órfãos no mundo?
Só Baek-yan abriu os lábios. Como vocês chegaram aqui? Houve silêncio. As crianças olharam para ela. Então, em um instante, eles abriram a boca. A agricultura estava muito ruim. Minha mãe trabalhava no distrito da Luz Vermelha. Eu não quero falar sobre isso. Por que eu tenho que te contar? À noite, ladrões com espadas atacaram a cidade. Os aldeões adoeceram de repente. Eles ficavam me batendo. Eu fugi. Cada vez que as crianças abriam a boca, o veneno fluía. Só Baek-yan estava tonta. O veneno encharcado de fome era amargo. O veneno com ressentimento pelo chamado de alguém estava queimando. O veneno de um filho ilegítimo era feroz. O veneno de ser esfaqueado por bandidos era frio. O veneno que crescia da peste era nojento. O veneno salgado com abuso e surras era podre. Existiam tantos venenos no mundo? Toda a amargura, calor, dor e podridão do mundo se reuniram aqui? Então, que lugar era esse? Como isso poderia ser o paraíso? Só Baek-yan se lembrou. Vocês estão felizes agora? Era um pote da solidão. Você está bem agora? Coloque sapos, víboras, tarântulas, centopeias, formigas de fogo, vespas e todos os tipos de insetos venenosos na jarra. Em seguida, feche a tampa. A víbora morde o sapo come a tarântula e o veneno come um ao outro até que, finalmente, apenas um sobrevive. Deixe descansar. Para fazer o veneno supremo. As crianças riram muito. Por que eu posso comer arroz todos os dias? Eu não tenho que trabalhar pela minha mãe. Eu estou sempre bem. Sim. Não há ladrões aqui, certo? Mesmo se doer, o médico vai consertar. Ninguém me bate. Eu gosto disso. As crianças abriram a boca e riram, mas aos olhos de Só Baek-yan, seus colegas pareciam feras e insetos venenosos. Isso estava certo. Este lugar não era como o paraíso. Era apenas uma jarra para alimentar a solidão de uma pessoa. Só Baek-yan silenciosamente colocou a mão em seu peito. Estava frio. Não era algo que pudesse ser aquecido com um mingau quente da manhã, sopa da noite ou um cobertor grosso. O gelo que nunca esquentaria estava enterrado no meio de seu coração. Esse era o seu coração. Sua mãe estava indo embora. A neve estava caindo. Sua mãe não parava de se afastar. Como ela, a neve não parava. Desde aquele dia. Só Baek-yan não se dava bem com seus colegas. Todas as manhãs e noites, a comida que ela comia diminuía. Ela foi para a cama cedo e levantou-se ainda mais cedo. Ela não brincou. Enquanto as crianças riam e brincavam, neutralizando seu veneno com risadas, Só Baek-yan não se socializava com elas. As crianças murmuraram. Baek-yan é estranha. Ela tá sempre brincando com os fazendeiros. Esquisito. Sim. Ela não comeu arroz de propósito. Por que ela sai com os fazendeiros? Não sei. Ela ignorou isso. Tempo passou. Um dia, um velho apareceu. Era o velho mestre da seita demoníaca que a trouxe aqui. Embora o tempo tivesse passado, o velho não mudará desde aquele dia de inverno. Há muito tempo que não nos vimos, Baek-yan. Sim. Faz algum tempo. Eu tenho algo para lhe perguntar. O velho mestre bateu no chão com seu cajado. Eu ouvi que você não se encaixa com crianças da sua idade. Sim. Eu ouvi que você ajuda os fazendeiros a cultivar e colher os alimentos que você come. Sim. Ouvi dizer que você faz todas as roupas que veste e os cobertores que usa. Sim. Por quê? O velho inclinou a cabeça. Se você quiser, pode viver em abundância, mesmo que não seja luxuoso. Esta é uma primavera de flor de pessegueiro. Os adultos cultivam e colhem frutas para você. Você é apenas uma criança, então por que trabalha tanto? Só Baek-yan abriu os lábios. A família Mon, que cultiva na parte baixa da montanha, teve suas 2 filhas levadas pelo governador. Sr. Choi, que trabalha no pomar, foi chamado para construir um muro,
e seu segundo filho morreu enquanto ele estava fora. Ele expôs essa injustiça ao governador, mas foi acusado de conspiração e até seu primogênito foi morto. Depois de enterrar os corpos de seus dois filhos em sua cidade natal, Choi e sua esposa se dedicaram a este lugar. Só Baekhyun listou todos esses, um por um. Os fazendeiros que trazem colheitas para os órfãos foram todos feridos pelo mundo. Não há uma única pessoa entre eles que não tenha uma história dolorosa. Nem mesmo um. Isso não é o paraíso. Só Baekhyun disse depois de examinar as circunstâncias dos fazendeiros. Não nos alimentam e vestem de graça porque são burros. Então? O velho perguntou de volta. Por que você acha que come e dorme de graça? Porque eles querem que a gente se vingue por eles. Por causa de arrependimento e ressentimento. Porque eles não puderam perdoar o governador e as cidades que arruinaram suas vidas. Eles querem se vingar, mas não têm o poder de se vingar. Só Baekhyun disse. Eu ouvi. Eles dizem que você tem que aprender e dominar as artes marciais desde muito jovem para ter sucesso. Esses fazendeiros, as pessoas que nos alimentam e nos vestem, estão muito velhos para aprofundar seus conhecimentos sobre as artes marciais. Mas, eles podem cultivar para crianças que podem aprender artes marciais. Não comemos e dormimos de graça. Isso era o que o paraíso era. É para se vingar do mundo em nome deles. Isso era a sede do culto demoníaco. O velho ficou em silêncio. Depois de ficar em silêncio por um tempo, o velho mestre perguntou. Baekhyun. Sim. Você tem algo a dizer ao mundo? Só Baekhyun acenou com a cabeça. Sim. Sobre uma nevasca de inverno. Mais ou menos naquele dia, seguindo uma mãe e cruzando um campo nevado. Sobre a mãe que continuou a se afastar enquanto ouvia o grito da filha. Sobre a criança deixada para trás. Sobre o frio. Sobre o coração de alguém. Eu tenho. Sobre a fome. Sobre uma criança nascida no distrito da Luz Vermelha. Sobre filhos ilegítimos. Sobre a criança que perdeu sua família para os ladrões. Sobre uma criança cuja aldeia desapareceu devido à peste. Sobre uma criança que foi abusada e espancada. Sobre o veneno deles. Eu tenho muito para dizer. O que precisava ser dito era infinito. O velho mestre fechou os olhos silenciosamente. É assim então, suponho que você tenha. Se for assim, o mundo vai ter que ouvir você. O velho abriu os olhos. Sou um dos 7 anciões da seita demoníaca. Eu sou conhecido como o Buda demoníaco. Há um Buda no inferno? Se não houver Buda no inferno, que uso ele tem? Embora só Baekhyun chamasse esse lugar de inferno, o velho não a censurou. Em vez disso, ele respondeu como se fosse natural. Só então só Baekhyun soube que ela havia escolhido o caminho certo. Baekhyun, você passou no teste de admissão. Você não se perdeu mesmo com a abundância de alimentos e uma cama confortável. Assim, seu veneno será afiado. Tome-me como seu professor e me chame de mestre. No futuro, sua espada será ouvida no lugar de incontáveis gritos. O velho ergueu a bengala. Então, ele a colocou sobre os ombros do jovem demônio celestial. Curve-se. Você é minha discípula de agora em diante. Aquele dia. Só Baekhyun entrou na seita. Ela tinha 13 anos. Levante-se. Era madrugada quando acordei. Havia uma voz que parecia sussurrar em meu ouvido. Quando abri meus olhos, o rosto do demônio celestial estava bem na frente do meu nariz. Ela estava realmente bem na minha frente. Ela estava tão perto que eu podia ver cada um de seus cílios. Quando ela piscou, seus cílios abriram e fecharam como cortinas pretas. Eu estava deitado no chão. O demônio celestial olhou para mim naquela posição. Foi porque acabei de acordar. Minha boca estava tão entupida que não conseguia falar direito. Se você ainda está aí, eu quero me levantar, mas não posso. Parece que minha cabeça vai bater em você. Vendo como você é tão eloquente depois de acordar, seu corpo deve estar bem. O demônio celestial endireitou suas costas.
Vá para a fonte termal e tome um banho. Lave sua mente e seu corpo com todo o seu coração. Sim. Estarei esperando na entrada da caverna. O demônio celestial se virou e foi embora. Eu não tinha nada a dizer. As pequenas costas do demônio celestial desapareceram para o outro lado. Eu fiquei na caverna, estupefato. Os outros membros do grupo adormecidos também estavam lá. Eles ficaram imersos na pesquisa do vírus até tarde da noite? Ferramentas foram espalhadas ao redor dos corpos adormecidos da alquimista e do rei da medicina. A víbora cruzava os braços com um grande sorriso, como se estivesse em um sonho muito agradável. Que tipo de sonho ele tinha para conseguir dormir tão docemente? Abri 3 janelas de status psicológico de uma vez. Sim, estou certo. Não, por que eu deveria explicar essa coisa simples? Você não entenderia mesmo se eu explicasse. De qualquer forma, estou certo, então faça o que eu digo para você fazer. Você está me deixando louco. Vocês são tão burros quanto uma pulga d'água, seus idiotas. Não, não foi isso que eu quis dizer, mas... Se vocês apenas meditarem sobre isso, se vocês pensarem um pouco mais, vocês podem entender esta simples lógica. Ah, me desculpe, me desculpe. Ah, esta é a minha 100ª vitória, Marcos. Além disso, ganhei 999.999 vezes contra aquela jovem que é uma alquimista de alguma coisa. Realmente não há ninguém no caminho da vitória de Sean MC Callister? É triste perceber o quanto sou superior neste mundo. Eu não deveria acordá-los. Achei especialmente que não deveria tocar no último. Lavei meu corpo com cuidado e saí. Brilhante e BAH Orion estavam prendendo a respiração o tempo todo. O céu branco pairava sobre nós enquanto o amanhecer se misturava com a neve no horizonte. Ao sair da caverna, vi um mundo coberto de neve. O demônio celestial estava no meio de um campo nevado. Braços cruzados, ela olhou para mim de cima a baixo da cabeça aos pés. Você se lavou em todos os lugares? Sim. Limpei até sentir que até minha mente estava limpa. Odeio pessoas que falam bem. A mulher franziu a testa, franzindo as sobrancelhas como se me achasse insatisfatório. E você é muito bom em falar. Sua língua é muito leve. Eu me preocupo se seu temperamento é mais o de um golpista do que o de um bom homem. Era assim então? Nunca pensei que tivesse talento para falar. No entanto, a bruxa, que estava em segundo lugar no ranking, também me criticou, dizendo que eu era bom em falar. Eu nasci com um talento que eu não conhecia? Enquanto eu estava preso nesses pensamentos, o demônio celestial estreitou os olhos para mim, descontente. Também abri sua janela de status psicológico. Apesar de sua língua prateada, seu rosto ainda está mudo depois que ele se lavou, então ele não é nada bonito. Ele é a própria imagem de um membro do Almunju. O que era Almunju? Um grupo de ladrões, batedores de carteira, vidas inferiores, etc., a maioria sem honra. Eu segui o demônio celestial, mantendo-a à minha vista. Quando cruzamos o campo de neve, o demônio celestial disse: se você quiser usar as roupas do culto demoníaco, terá que passar por vários testes. Embora você tenha provado suas qualificações, isso não significa que tenha passado no teste. Nosso primeiro exame é o teste de conforto. Talvez eu estivesse imaginando, mas os passos do demônio celestial pareceram vacilar. Você acolhe os filhos, os cria e os alimenta de graça. As crianças que se acomodam e são complacentes com isso são criadas pelos fazendeiros, artesãos e outros do lado auxiliar da seita. Eles cresceriam e apoiariam o culto demoníaco. Mas é diferente se você passar no teste de conforto. Então, você é reconhecido como um discípulo do culto. Estas são as crianças que aprendem oficialmente as artes demoníacas. Neste momento, eles dizem que realmente entraram no culto demoníaco. Como você sabe disso? Fui morto por você na última tentativa e vi seu trauma. Eu não poderia dizer isso, então apenas sorri. Eu sei bastante. Ah! Quão indiferentes são os céus! A última conexão que farei, e eles me trouxeram uma coisa astuta como você.
Devo realmente aceitar esse desgraçado parecido com Al-Mun na seita? Baehl acenou com a cabeça de lado. Sim. Zumbi parece mesmo um Al-Mun fracassado. Por ser o demônio celestial, ela tem um bom olho para as pessoas. O que você está falando? Bem, se você fosse apenas um fracassado, perderia o interesse nas coisas muito rápido. Mas quando você está sendo estranho, você simplesmente não desiste. Então é ainda pior. Isso foi um elogio? Ou foi um insulto? Sempre que me perguntava se alguém estava me elogiando ou me xingando, eu apenas interpretava como um elogio. Houve tempos desoladores. Hoje, as pessoas são muito mesquinhas com elogios. Eu não deveria, pelo menos, receber as palavras das pessoas de boa fé? Isso mesmo. Mesmo que a outra pessoa fosse um fantasma estranho, excêntrico e negativo como Baehl. Estou dizendo que essa parte de você é como um fracassado. Seu filhote de corvo. Eu não tinha ideia do que ele queria dizer. Realmente. Este lugar deve ser bom o suficiente. Havia um buraco no lugar para o qual o demônio celestial me levou. Um enorme fosso. O centro era oco, com a forma um pouco parecida com o Coliseu, mas estava escuro como a meia-noite porque a luz do amanhecer não o alcançava. O demônio celestial se virou e olhou para mim. Este grande eu está disposto a aceitá-lo como um discípulo. O mundo da seita demoníaca. Os céus não rejeitarão um membro se ele for bem qualificado. Mas, eu não posso aceitá-lo como um discípulo formal ainda. Não. Demônio celestial Nin, você é demais. Eu vim de longe para me tornar seu discípulo. Eu também mostrei que era qualificado. Mas o que quer dizer que ainda não sou bom o suficiente para ser seu discípulo formal? O demônio celestial olhou para meu rosto. É realmente suspeito que você veio de além da grande muralha. Também duvido que você tenha admirado o grande eu por muito tempo. De acordo com meus sentidos, tudo parece uma mentira. Mas sua natureza não parece muito vil, então estou deixando você ir. Como essa pessoa tem sentidos tão fortes? Honestamente, é estranho porque você realmente tem um bom coração. Isso mesmo. Você é realmente uma aberração. É difícil determinar agora se você será uma oportunidade para mim ou se eu serei uma oportunidade para você. O demônio celestial apontou para o fundo do poço. Eu joguei um Jiangxi lá. Ele já foi um mestre conhecido em Gango, uma das pessoas mais promissoras de nosso culto. Derrote aquele Jiangxi. Então, vou aceitá-lo como um discípulo do culto. Mas o demônio celestial me deu uma pista, de braços cruzados. Lute enquanto está com fome. O quê? Exatamente como eu disse. Lute contra Jiangxi, mas com apenas fome em seu coração. Só a dor da fome deve estar naquele lugar. Não deixe nenhuma outra emoção ou pensamento penetrar em sua psique. A voz do demônio celestial ecoou. Consegue fazer isso? Então eu percebi. Ela já me considerava seu discípulo. Dizendo que eu não era um discípulo formal ou discípulo de verdade, todas aquelas palavras não eram nada mais do que ar quente. No coração do demônio celestial, eu era um discípulo que aprenderia de acordo com os ensinamentos do culto demoníaco. Era eu quem herdaria a arte demoníaca dos céus infernais. Todos os movimentos de sua espada devem resultar da fome, o demônio celestial disse. Pense nas vozes e gemidos famintos, nos movimentos dos braços e nos passos de pessoas famintas. Tudo. Pense nisso e plante em sua mente. Faça disso sua vontade. Por esta vontade, criada apenas pela fome, gire sua espada. Só então a arte demoníaca dos céus infernais revelará seu verdadeiro poder. Eu olhei para o poço. Um zumbi urrava bem no fundo. Um uniforme preto. Estava velho e gasto, mas o zumbi certamente usava o uniforme do culto demoníaco. Um poço que lembra o inferno. Você poderia chamar aquele zumbi de meu veterano. Eu abri minha boca. Se eu balançar minha espada apenas por fome, o que acontecerá? Você será capaz de cortar um homem que nunca sentiu fome com um golpe.
O demônio celestial falou com calma. Portanto, você pode lutar contra metade dos membros da seita justa com uma manobra. Assim, foi por isso que isso foi dito. Unhas que arranham o mundo. Primeiro, aprenda o caminho de Asa, a morte por inanição. Então aprenda o caminho de Galsa, morte por desidratação. Somente entendendo a sede você pode empunhar uma espada para golpear aqueles que nunca foram desidratados e torcidos. A seguir vem a morte por afogamento. Você dominará todas as 9 técnicas de espada e, por meio delas, derrubará o mundo. Eu apertei o cabo com força. Meu coração estava batendo. O canto da boca do demônio celestial se arqueou. Acho que foi a primeira vez que a vi sorrir nesta vida. Talvez ela tenha gostado do meu espírito de luta. Se sim, por que você está hesitando? Apresse-se e não caia no inferno. Com isso, pulei no fosso de zumbis. Qual palavra no mundo combinava menos com zumbi? Eu sabia que era uma pergunta estranha. Mas este mundo estava ocupado por zumbis. Enquanto eu lutava contra zumbis e praticava artes marciais, naturalmente tinha que me preocupar com zumbis. Então eu acabei de perceber qual palavra era a pior combinação com zumbi. Era Hadouken. Um zumbi em uma túnica preta juntou suas mãos e disparou um Hadouken contra mim. Eu não estava brincando. Era real. Eu vou dizer de novo. Este zumbi, que viveu como uma pessoa do mundo morim, gritou e atirava Hadouken contra mim. Isso é loucura. Ponto. O Hadouken me empurrou facilmente. Eu voei pelo ar como uma vara de madeira jogada. O que havia acontecido até agora já me deixava estupefato, mas não parou por aí. O zumbi chutou o chão com um toque. Era uma técnica estranha de movimento. Ele habilmente ativou uma habilidade de leveza. Como se seu corpo estivesse cheio de hélio, o zumbi voou alto. Em um momento, o zumbi voou bem na frente do meu nariz. Ei! Espere, isso não pode ser real. Eu balancei a espada sagrada com urgência. Mas antes que eu pudesse cortar o zumbi descontroladamente, uma voz me impediu de balançar. Errado! Não gire sua espada aleatoriamente. Era a voz do demônio celestial. Ela estava olhando para minha luta de cima do fosso. Eu não disse isso? Pense na fome, morte por inanição. Pense apenas no estômago que está roendo. Se você apenas balançar sua espada, a arte demoníaca dos céus infernais nada mais é do que uma concha inútil. O zumbi abriu a boca na minha cara. Rachadura! Eu mal consegui me desviar e evitar os dentes do zumbi. Não tive tempo de cair direito, então acabei rolando no chão. Ficou mais zangado porque eu evitei? O zumbi rugiu e correu para mim novamente. Não estou com muita fome agora. Idiota! O demônio celestial gritou como se ela estivesse frustrada. Você não consegue pensar na cor vermelha em sua mente, mesmo que não esteja na frente de seus olhos? Só porque você não está com fome agora, não significa que não consegue se lembrar da sensação de fome. Enquanto o demônio celestial falava comigo, o zumbi continuou a me atacar com suas unhas. Se eu fosse arranhado por aquelas unhas pelo menos uma vez, tudo estaria acabado para mim. Se eu fosse infectado com um vírus zumbi, me tornaria Kim zumbi no verdadeiro sentido da palavra. As unhas do zumbi atingiram minha espada com um som horrível. Eu não podia atacar, ocupado como estava tentando me defender. Eu podia sentir o gosto da morte. Se você não pode fazer isso, é porque ainda não está acostumado com a sensação de fome. Seu estômago está muito cheio. Aqueles que aprendem as artes demoníacas dos céus infernais devem ser capazes de relembrar livremente seus sentidos. Lembre-se do tempo mais longo que você passou fome. Reveja seus sentidos daquela época. Onde você estava então? O que você mais queria comer? Há quanto tempo você está com fome? O tempo mais longo que passei fome foi de 3 a 4 dias. O quê? 3 a 4 dias. O demônio celestial ficou pasmo. Você quer dizer que o período mais longo que você já passou fome foi por apenas 3 dias? Isso é ridículo. Já se passou muito tempo desde que o mundo se tornou tão turbulento e a colheita foi ruim.
Como você pode passar fome por apenas 3 dias, a menos que seja filho de uma família nobre? Bem, os lugares além das muralhas eram mais abundantes do que as regiões centrais. Claro, a torre, onde as pessoas de todo o mundo se reuniam, era mais abundante do que o mundo Murim. Além disso, era também um lugar onde você podia desfrutar da civilização moderna. Provavelmente houve alguns caçadores que nunca ficaram com fome por mais de 2 dias. O demônio celestial suspirou. Vejo que isso não está afetando você. A fome é a sensação mais urgente. Isso porque é uma dor que não pode ser ignorada nem por um dia, uma dor que nenhum homem pode rejeitar. As pessoas vivem para acalmar sua fome. Não há diferença entre a fome de um imperador e a fome da casta mais baixa. Como você pode despertar a arte demoníaca dos céus infernais se você nem sabe disso? Não mais. Eu vivi como um caçador da classe F por mais de 10 anos e passei fome com frequência. Quando comprei tteokbokki enquanto morava fora da torre, contei quantos bolos de arroz havia por porção e só comprei em uma loja que dava mais 4 peças. O demônio celestial se virou. A culpa foi minha. Por um momento, tive esperança. Como pensei, você é um homem que só fala. Eu estava no fundo do enorme poço. Então, a figura do demônio celestial rapidamente desapareceu de minha vista. Mal bloqueando os dentes e unhas do zumbi, gritei para o já distante demônio celestial. Demônio celestial, Nin. Não houve resposta. Demônio celestial, Nin. Novamente, não houve resposta. O demônio celestial era um guerreiro que não olhava para trás. Por favor, aguarde. Oh meu Deus, não é como se a fome fosse algo especial. Faz algum sentido que você não possa aprender artes marciais por causa disso? O zumbi Hadouken abriu a boca novamente. Você morreu. Você está regredindo para 24 horas atrás. Regressei a um dia atrás e bati os pés. Ao retornar, vi a carta de habilidade do zumbi Hadouken, sofri um trauma e recebi a verificação do sistema de que meu ego foi mantido, mas isso não era importante agora. Mas também passei por muitas dificuldades. Eu estava furioso. Indignado. Querendo vencer. Apenas essas duas emoções, como fogos de artifício vermelhos e azuis, queimaram em meu coração. Elas foram além de apenas queimar. Elas brilharam. Baeh Orion descansou pacificamente ao meu lado. Ela está te educando de uma forma bem tradicional. Bem, ela está te ensinando uma arte arcana, então isso é certo. Zumbi. Os humanos têm comido mais desde os tempos antigos, então eles se tornaram mais simples. Tudo bem. Então ela está vindo para mim assim, hein? Ignorei as palavras de Baeh Orion e deixei a caverna de águas termais. Se você sair assim, você acha que vou me encolher e me render? Eu deveria estar agradecido? Sou um homem que morreu queimado. Eu fui queimado da minha cabeça para baixo. Você acha que eu não vou morrer de fome? Baeh Orion tinha uma expressão envergonhada e rara. Zumbi? Por que você está assim? Ei! Em vez disso, aprenda a esgrima apenas comigo, não com a mulher demônio celestial ou algo assim. Sou muito mais tolerante quando se trata de ser professor. Ela quer que eu sinta fome? Então vou morrer de fome. Caramba! Baeh Orion murmurou. Que dilema! Esse cara está completamente louco. Oh, ele é um garoto maluco que não consegue ver nada na frente dele quando fica bravo. Vamos perder tantos dias. Daquele dia em diante, entrei na estrada para o inferno. Vou encontrar os itens necessários para limpar este estágio. Isso é o que eu disse para o grupo. Com isso, eu fui embora. Sozinho, fui o mais longe que pude da caverna de fontes termais e me isolei em uma montanha de neve. Fazendo nada. Eu apenas fiquei lá. Você é louco. Ele ao menos sabia o que eu estava tentando fazer? Baeh Orion olhou para mim com olhos de julgamento. Você só vai ficar aqui até morrer de fome, certo? Sim. É isso. Ah, cara.
Baeh Rion lamentou. Todo mundo deveria saber o quão burro esse cara é. Ah, coitado de mim. Eu sou o único que sabe disso, infelizmente. Lamento ter me tornado um fantasma quando morri. Eu me arrependo disso. Ele era barulhento. Zumbi. Não, Gonja. Por favor. Eu não me importo que você esteja tão louco e imerso em seu treinamento, mas o que eu fiz de errado para continuar te observando de lado? Ei, eu disse que você está fazendo barulho. Deixe-me perguntar uma coisa. Quantos dias você pretende fazer isso? Sentei-me em uma pequena caverna em uma montanha nevada. Era diferente da caverna onde o demônio celestial e o grupo ficavam. Claro, não havia fonte termal e não havia grãos ou barras energéticas. Era apenas uma caverna escura e fria. Não sei. Pelo menos 112 dias. O quê? Eu vi isso no trauma do demônio celestial. Ela não comia nada há 111 dias e suportou com apenas ar. Então, vou aguentar por 112 dias. Seu desgraçado que parece um sashimi. Baeh Rion continuou a me xingar por mais de 1 minuto. Mas era inútil. Não importa o que ele me amaldiçoou, minha mente não foi afetada. Eu já havia começado a me sentar em posição de lótus. Você não pode durar mais de 100 dias, não importa o quanto você queira. Baeh Rion gritou. Olha o tempo agora. Está frio. Está super frio. Você congelaria imediatamente se não tivesse aura, mas como você vai continuar circulando sua aura por mais de 100 dias? Não importa o quanto você tente, 20 dias será o limite. Vendo como eu não respondia à linguagem abusiva, ele agora estava tentando falar de forma persuasiva. Além disso, Gonja. Resistir por mais de 100 dias não está mais no reino da fome. Você nunca ficou com fome por mais de 100 dias, certo? Já que você não fez isso, pare de falar. Você já passou fome assim? Sim. Eu sei disso porque pratiquei o jejum na minha juventude. Eu senti que ia morrer de fome por alguns dias, mas depois de um tempo, eu nem sentia fome. Não é fome, é apenas disciplina mental. Disciplina mental. Então aí está a minha resposta, respondi categoricamente. Eu só preciso jejuar por 15 dias e depois continuar repetindo o 15º dia. Baeh Rion bufou. O que você está dizendo? Não vou comer nada por 15 dias. Vou aguentar até o pico de minha fome. Aí eu vou me matar para ficar no 15º dia. Meu nível de fome não vai mudar. Eu olhei para Baeh Rion. Repito até ter 112 dias assim. Como isso parece para você? Eu não vou ficar sem aura. Vou continuar sentindo fome. É a solução perfeita. Você, louco. Baeh Rion estava surpreso. Apenas aprenda comigo. Não tome uma mestra estranha como sua professora. Eu te disse, minhas artes marciais são superiores. Se você realmente precisa de um professor, pode aprender comigo. O que diabos está fazendo você fazer uma coisa tão maluca? Eu vou aprender a arte demoníaca dos céus infernais perfeitamente. Meu coração estava em chamas. Você sabe por que o demônio celestial perdeu a esperança no mundo? Você sabe por que este mundo, as crônicas do demônio celestial acabou? É porque ela sentiu que não fazia sentido viver mais. Quando Lord Morin estava deitado em seu leito de doente, o demônio celestial murmurou para si mesma. O mundo inteiro ficou vazio. Esse foi o fim. Se o mundo era um livro, essa foi a frase final escrita na última página. Que tudo era sem sentido. Mesmo que as pessoas continuassem a falar, nenhuma de suas palavras importava. Mesmo que as pessoas se movessem, não importa para onde fossem, não importa o que sentissem, nada disso tinha qualquer significado. Mesmo que houvesse centenas de linhas após essa frase. Mesmo com milhares de linhas de descrição. Foi em vão. Era o mesmo que uma folha de papel branco. Então, o romance morre e o mundo morre. Ele morreria. Mas eu não queria que este mundo morresse dessa forma.
Eu não queria que o demônio celestial acabasse assim. É fácil viver evitando as coisas. Eu olhei para fora da caverna. Havia um campo branco nevado. Digamos que eu tenho uma habilidade de bandido. Eu sou o maior. Se eu ganhar, ganho tudo com habilidade. Caçadores que são inferiores a mim são assim porque são idiotas. Eu não preciso me preocupar com os idiotas, então eu apenas escolho um estágio que seja confortável para eu mirar. Não importa o que aconteça, eu rio deles. Eu os desprezo, cinicamente. Eu circulei a aura por todo o meu corpo, ainda na posição de lótus. Parece legal, eu admito. Então, eu comecei. E embora o cinismo não seja infantil em si, as pessoas que vivem sendo cínicas são infantis. Comecei a morrer de fome. Justiça é infantil, mas as pessoas que vivem de maneira justa não são infantis. Eu passei fome por um dia. Eu também sou uma pessoa. Eu tenho que viver. Passei fome por 2 dias. Então, a resposta é óbvia sobre como eu deveria viver. Passei fome por 3 dias. Eu fiquei com fome, e passei fome de novo. Fome. O que é fome? Fazia uma semana desde que comecei a jejuar. O primeiro e o segundo dias foram os mais dolorosos. Depois de 3 dias, a dor foi embora. Meus movimentos intestinais diminuíram. Meus pensamentos ficaram lentos. Minha própria vida esmaeceu um pouco. Se você comparar a vida de uma pessoa a um rio, no meu caso pode-se dizer que a correnteza encolheu e secou como um rio durante um ano de fome. Ele silenciosamente desbotou e recuou. O fluxo de água encolheu e encolheu novamente, e persistiu assim até que um dia, o fluxo de dor, o fluxo de pensamentos e o fluxo da vida secaram. Era isso que fome era? O demônio celestial queria que eu treinasse assim? Não. Eu me levantei da minha posição de pernas cruzadas. Não foi isso que ela quis dizer, murmurei baixinho. Se eu ficar parado, tudo isso será em vão. Peguei minha espada. Na minha cabeça, imaginei os movimentos da arte demoníaca dos céus infernais e brandi a espada de acordo com essa imagem. Sem pensar. O que você está fazendo? O inverno estava frio. Eu inalei e exalei o ar frio. Foi porque bebi neve nos últimos 7 dias. Minha respiração parecia uma rajada de neve. Eu estava pensando sobre isso errado. Eu sou um pouco estúpido. A fome que o demônio celestial mencionou não é simplesmente não comer. É ainda pior jejuar na posição de lótus. Foi a primeira vez que movi meu corpo em uma semana e imediatamente fiquei sem fôlego. Meus músculos tremiam. Meu trato respiratório estava tenso. Fome é quando você quer comer, mas não pode comer. Desajeitadamente, tentei fazer uma dança da espada. No entanto, estava suando. Era diferente de ficar sentado em silêncio. Meu corpo começou a ganhar vida. A quantidade de suor escorrendo da minha pele era provavelmente igual à quantidade de água que ingeri. Esta semana, estava pensando em um fazendeiro. Um fazendeiro faminto. Que tipo de fazendeiro não iria para o campo porque estava com fome? Esteja com fome ou não, comendo ou não, ele tem que trabalhar. E mesmo que ele trabalhe duro, não há nada para comer. Não era isso que era fome? Ele balança sua picareta. Ele cava o chão. Mas é uma fome. Era uma época sombria. Não importa o quanto ele trabalhe, as sementes não brotam. As sementes realmente não vão crescer. Eu balancei minha espada. Por que não há nada que ele possa fazer? Eu fechei meus olhos. Imaginei uma terra seca e árida. É por isso que ele está com fome. Um fazendeiro golpeia o solo seco com uma picareta. Baque! A sujeira iria desmoronar. Como quebrar um biscoito velho? Já se passou mais de meio ano desde que choveu. Porque é uma seca. O sol é quente. Alguns moradores já abandonaram seu trabalho agrícola. Seus campos foram abandonados. Desde que abandonaram o trabalho, havia menos motivos para não abandonarem suas casas. Mas este fazendeiro ainda não abandonou tudo. Por quê?
Porque o mar não parece ser diferente. Ele não sabe pescar. As pessoas só podem viver do que aprendem a roubar, e o fazendeiro só sabe roubar da terra. Era o mesmo para seu pai, o pai de seu pai e o pai antes dele. Um dia se passou. 2 dias. 3. O fazendeiro sai para o campo. Ele vai trabalhar mesmo sem recompensa. À noite, ele escala a montanha e descasca a casca de algumas árvores sobreviventes para comer. Agora, quase não sobrou nenhuma casca. Todos os aldeões haviam partido. Quando ele desceu da montanha e olhou para trás, as árvores estavam todas brancas e nuas. A fome foi o que tornou o mundo branco. O fazendeiro balançou sua picareta no chão. Eu balancei minha espada no ar. Ele nem consegue comer a casca. Ele tem uma família. Já se passou mais de uma semana desde que ele comeu algo parecido com comida. Ele tem um filho. O Rion perguntou. A picareta balançou repetidamente, assim como minha espada. Então o que você vai fazer? Primeiro, ele irá ao poço da aldeia. Ele mal pega uma tigela de água do poço, da qual você pode ver o chão. A água é usada para preparar a casca. Coloque pequenas folhas na água, e depois ferva. O cheiro fresco das plantas. O cheiro forte da casca se misturou ao vapor d'água e se espalhou pelo ar. O fazendeiro engole sua baba. Eu estou com fome. Eu também engoli em seco. Eu quero comer. Ele quer morder a casca. A casca estava ficando mais doce. A casca retinha o cheiro da água e das folhas. Ele pensou que seria doce. Ele queria rasgar a casca com os dentes. Os sucos grossos provavelmente fluiriam de onde foi rasgada. Haveria um gosto terreno nisso. Um alimento de cor marrom. A casca era solo comestível. Eu quero comer. Mas ele precisava ser paciente. Eu tenho que dar aos meus filhos, pelo menos isso. Eu tenho que dar a eles. As crianças choramingaram. Elas choraram. A casca que seu pai trouxe. As crianças odiavam a casca que ele trazia e mal tocavam. Elas gritaram. Elas reclamaram enquanto comiam. Elas a jogaram longe. Sem pensar, o fazendeiro deu um tapa na bochecha de seu filho. Assim como o fazendeiro balançando o braço, eu também balancei minha espada. Este não sou eu. O fazendeiro dá as costas para seus filhos. Este não é quem eu sou. Ele não era alguém da natureza de bater nos filhos originalmente. Ele não era tal pessoa. No entanto, a fome era terrível. Fazia muito tempo que ele não colocava comida adequada em sua boca, e seus nervos estavam agitados. Ele se tornou sensível. Foi demais. Minha vida não deveria ser assim. O fazendeiro pega a casca. O que é fome? Tem havido inúmeras fomes desde o início do mundo. Havia incontáveis fazendeiros. Tinha muita fome. Você pode se mover apesar da fome? Todos os movimentos de sua espada devem resultar da fome. Ponto. Isso estava certo. Houve movimento na fome. Pense nas vozes e gemidos famintos, nos movimentos dos braços e nos passos de pessoas famintas, tudo. Ponto. O movimento era de um fazendeiro dando um tapa em seu filho. O gesto era do fazendeiro, saindo furioso de casa e jogando a casca no quintal. O gesto foi o do fazendeiro voltando e entregando às crianças a casca manchada de terra. Pense sobre isso e plante em sua mente. Ponto. Desde o início do mundo, alguns fazendeiros batem em seus filhos, enquanto outros tocam o rosto deles e sussurram suas desculpas. Alguns fazendeiros até batiam em seus filhos e os matavam. Alguns agricultores sobreviveriam até o próximo ano, enquanto outros morreriam com seus filhos. Era assim que era e era assim que seria. Não havia gestos que não viessem da fome. Com um movimento de indignação e ressentimento por ter batido em uma criança, brandi minha espada. Jogando a casca no chão, girei minha espada com um movimento que significava abandonar a vida. Com o gesto de devolver a casca às crianças, brandi minha espada. Só então a arte demoníaca dos céus infernais revelará seu verdadeiro poder. Ponto. A arte demoníaca dos céus infernais.
Primeira forma. A espada da fome. Eu lentamente abri meus olhos. A luz branca do dia no campo nevado havia se transformado em noite negra. Meu corpo inteiro estava encharcado de suor. Só quando eu estava encharcado de suor é que senti fome. Eu estava com fome. Uma fome louca corroía meu estômago. Meu estômago vazio parecia ter brotado dentes e mastigado meus intestinos. Isso é fome. Isso machucava. Isso é fome. As artes demoníacas. As unhas que arranham o mundo. As paredes da caverna estavam cobertas de arranhões. Houve uma tempestade de alguma coisa? Meus golpes de espada estavam claramente gravados na parede de pedra. Estalactites e estalagmites foram cortadas. As paredes e pilares de pedra foram cortados por uma lâmina. Mesmo que eu quase não tivesse usado nenhuma aura. Mas, ainda não é o suficiente. Eu tinha acabado de chegar ao limite dessa nova habilidade que ganhei. Eu senti isso claramente. Com os caminhos da espada desenhados em minha cabeça. Uma imagem desenhada no meu coração. O sentimento e a sensação inconfundíveis dos dois combinando estavam na ponta dos meus dedos. Foi assim que eu soube. Ainda é desajeitado. O lugar onde meus dedos se tocaram suavemente. Não era o pico da montanha, mas sua entrada, na melhor das hipóteses. Você é louco. Bah Orion olhou para mim com uma cara que dizia que ele estava cansado. Oi, por que você está me chamando de louco de novo? Desta vez, estou treinando direito. Direito? Mesmo aqueles que praticam as artes da sedução estão treinando mais adequadamente do que você. Bah Orion suspirou profundamente. É por isso que pessoas ignorantes são mais assustadoras. Seu pequeno corvo. Mesmo se eu viajasse o mundo inteiro não encontraria um cara tão louco quanto você. Seu espírito é da seita justa, mas sua mente e métodos se voltaram para o culto demoníaco e o abraçaram. Minha nossa! Não conheço os termos das artes marciais ainda. E quanto a isso? Tão idiota! Bah Orion murmurou. Isso é bizarro, mas esse garoto não tem ideia. Minha nossa! Estou ficando maluco. Diga-me para que eu possa entender. Vamos. Em uma palavra, um mestre da seita justa está usando as artes demoníacas. Você quer que eu seja mais preciso? É um mestre da seita justa que só sabe como usar as artes demoníacas. Seu zumbi. Seu nariz e orelhas estão entupidos? Eu levantei minha mão esquerda para cobrir meu nariz. Parece um pouco entupido. Este cara está morrendo de fome há pouco mais de uma semana e então sua cabeça enlouquece. Não, era assim desde o início. Eu fiz algo errado na minha vida anterior para ter que lidar com esse idiota. Bah Orion lamentou. Esse cara está até me deixando perturbado. Como vou ensinar artes marciais a esse cara? Acho que será uma merda se eu ensinar a ele da mesma forma que ensinei o vovô Marcos. O que eu deveria fazer? Ah! Eu estava com fome. Eu queria comer uma torta de chocolate. Uma torta de chocolate que ao morder tem gosto de chocolate. Uma torta de chocolate com um marshmallow branco macio dentro. Eu queria comer apenas um pedaço de torta de chocolate enquanto bebia leite morno. O que é fome? Gonja diz que a fome é uma torta de chocolate. Uma deliciosa e saudável torta de chocolate. Ei! Você está pensando em outra coisa agora, não é? Não? Estou pensando em artes marciais. Não minta. Posso ver claramente em seu rosto que você está pensando algo tolo. Por que esse homem me conhece tão bem? Ele era um stalker? Tecnicamente, Bah Orion era um fantasma que sempre me seguia. Você pode até dizer que ele é um fantasma stalker. Meu humor azedou quando pensei isso. Que stalker desagradável.